alguma dificuldade com leitura? Seja sem querer errar a pronúncia de alguma palavra ou acabar pulando alguma linha? Bem, isso acontece comigo quase sempre. Boa tarde a todos, meu nome é Valentina Russo, eu tenho 16 anos e sou uma das alunas do segundo ano do ensino médio aqui do Colégio Santo Inácio. E tenho dislexia. Quando eu pensei em fazer o TEDx, a minha primeira ideia foi falar sobre dislexia. Mas quando eu realmente fui escrever um texto e pensar o que eu ia falar, eu me deparei com uma dificuldade que eu não esperava. Se você pesquisar no Google, rapidamente uma resposta aparece. Dislexia é um transtorno específico de aprendizagem ligado à leitura e à escrita de palavras, textos ou frases de um indivíduo. Na teoria, parece algo muito mais fácil do que realmente é. Mas eu não julgo o Google. Dislexia é algo muito difícil de se explicar. Eu mesmo não consigo. Porém, para vocês, eu vou tentar explicar, resumir como a dislexia é para mim. Ler é como se fosse uma grande festa, onde palavras são pessoas dançando e constantemente trocando de lugar numa pista de dança. Ou seja, uma bagunça. Tudo se mistura e quando eu vejo palavras com sons parecidos trocam de lugar. Com vaca virando faca e isqueiro virando cinzeiro. Sem contar às vezes que eu sem querer acabo pulando uma linha inteira e tenho que recomeçar a ler tudo de novo porque eu já me perdi. Mas isso não acontece só com leitura. A parte da escrita é pior ainda. Palavras como sobrancelha ou silhueta são uma extrema dificuldade para mim. Acentos e vírgulas, eu raramente lembro deles. E meus piores inimigos, SZ, C e X. Mas o meu estado de agora são resultados de anos de autoadaptação. Desde pequeno me embaralho com esse tipo de coisa. Mas só que, conforme o tempo foi se passando, eu fui criando meus próprios métodos para superar minhas dificuldades. E isso é uma característica muito legal de pessoas com dislexia. Elas têm a habilidade de se autoadaptar, encontrando caminhos diferentes para ultrapassar suas dificuldades. Eu mesma, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade com os textos de história. Então, eu comecei a decorar as datas dos acontecimentos, até mesmo aquela que o professor dizia que não era realmente necessária. Mas isso me ajuda muito, até hoje, a entender melhor o que passa em cada questão da prova. Essas minhas dificuldades não são de agora. Eu mesmo tenho vários exemplos aqui. Mas, apesar de que, uma vez disléxico, para sempre disléxico, eu melhorei de uma maneira que eu nunca achei que fosse possível. Eu constantemente pergunto para meus amigos como se escreve uma palavra em específico. E eles sempre me olham com uma expressão muito indignada, de como assim você não sabe escrever essa palavra? E eu sempre respondo, eu sei escrever, eu só não lembro com qual letra que é. Mas, a partir de agora, eu gostaria de deixar algo muito claro. A dislexia não me faz ser uma pessoa menos inteligente do que as outras pessoas. Ela apenas me atrapalha a estar no mesmo nível que elas. Mas só que nem sempre eu pensei assim. Eu já pensei muito o contrário. Como assim eu consegui errar uma palavra tão fácil? Ou por que todo mundo consegue ler tão facilmente e eu não? E aqui eu gostaria de destacar como um diagnóstico na infância pode preservar a saúde mental de alguém. O diagnóstico de dislexia só pode ser feito depois da fase de alfabetização de alguém, para não confundir com nenhuma dificuldade normal na parte do aprendizado. Porém, quando mais cedo esse diagnóstico for feito, mais tempo o aluno vai ter de ultrapassar seus obstáculos. Mas isso não quer dizer que é algo fácil de se conseguir. A dislexia só pode ser conseguida a partir de uma avaliação multidisciplinar. Ou seja, é necessário passar por vários tipos de profissionais diferentes, seja um fono, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, algo que leva muito tempo e dinheiro. E concordamos, nem todo mundo tem isso atualmente. Mas isso lembra exatamente como eu consegui o meu diagnóstico. E foi exatamente por causa desse lugar aqui. Quando eu vim entrar no Santo Inácio, era necessário fazer uma avaliação. E nessa avaliação eu descobri que eu tinha dislexia. E muitas das minhas dificuldades ficaram claras. A escola tem um papel muito importante em ajudar alunos não só com dislexia, mas com qualquer outra neurodivergência a trilhar e construir seu caminho sozinhos. Ela seja observando de perto e reportando alguma dificuldade que eles tenham notado, ou até mesmo indicando que uma avaliação seja feita para investigar uma possível suspeita. Só que atualmente eu tenho total firmeza em dizer, nossas escolas não estão prontas para receber esse tipo de aluno. Como, por exemplo, nos Estados Unidos. Se eu apresentar meu diagnóstico de dislexia para eles, eles me dão acesso a vários livros didáticos que eles usam conforme os anos, em forma de audiobook, algo que ajuda muito nós, pessoas com dislexia. Porém, se eu apresentar o meu diagnóstico no Brasil, o máximo que eu tenho direito é uma prova oral. E tem nenhum ponto que eu quero mostrar. Essas adaptações que eu tenho direito, elas podem variar de vários tipos de coisas. Por exemplo, nas minhas provas eu tenho as letras maiores. Eu também tenho direito a uma sala com mais tempo, seja 30 minutos ou 15. E também eu procurei
ter adaptações específicas em algumas matérias, que tenham normalmente os textos mais longos, porque são nesses que eu tenho o costume de me confundir e me perder. São pouca coisa, mas pelo menos é alguma coisa, não é? A escola e o sistema educacional como um todo não está preparada para receber alunos com dislexia ou com qualquer outra dificuldade de aprendizagem, tornando a dislexia um desafio ainda maior para alunos que já passam pela frustração de um ensino médio tão rígido. Elas encaram como se as adaptações feitas nas minhas provas fossem uma maneira de facilitar elas para mim, sendo que não é isso que acontece. Essas adaptações que eu tenho legalmente direito são a maneira de me deixar no mesmo patamar de outros alunos que não têm a minha condição. Mas, hoje em dia, essas escolas têm ignorado e não têm a disposição necessária para liberar esses recursos para esses alunos, algo que ajuda muito eles. Vamos continuar falando das adaptações, ok? Essas adaptações são muito importantes. São muito importantes para alunos com dislexia. Algumas escolas não têm elas. Mas por que não? Elas costumam ter a desculpa de falar que as faculdades não têm isso e que nas faculdades eles não vão te acolher desse jeito. E realmente, se você procurar nas provas das faculdades, não tem nenhuma adaptação. Vocês acham isso certo? Que isso é normal? Que deveria ser desse jeito? Nós, alunos que estamos constantemente seguindo as regras e nos adaptando a elas, não temos o acolhimento que a gente precisa. Por que eles não fazem o mesmo conosco? Porque eles não se adaptam. Porque eles não se adaptam a mim, a alunos como eu. Vocês realmente acham isso correto? Atualmente, eu estou refazendo o meu diagnóstico de dislexia. E na primeira parte, eu consultei uma psicóloga. E nessa psicóloga, na análise profissional dela, ela disse que poderiam ser feitas 16 possíveis alterações, tanto na minha prova quanto no meu espaço de prova. Sabe quantas dessas alterações tem em provas de escolas, faculdades e até mesmo no Enem? 3. E esse é o principal motivo do porquê que eu estou aqui em cima desse palco. Não porque eu quero que as coisas fiquem mais fáceis para mim, não. Eu só quero que as coisas fiquem iguais, que eu tenha a mesma chance que todo mundo tem. Mas só com oportunidades como essa que eu tenho agora, a gente tem a chance que essa informação se espalhe. E que nós, alunos neurodivergentes, finalmente teremos nossos direitos por completo. Não é algo fácil, sem dúvidas, não vai mudar da noite para o dia. Mas, somente a partir da mudança, a gente tem a chance de fazer a diferença. Obrigada a todos.